Olá, sejam bem-vindos ao canal 85-Bit Developer. Eu sou o professor Celso Araújo Fonte e essa é a nossa quarta aula do curso de PHP completo. Na aula de hoje abordaremos o tema de array no PHP. Bem, um array em PHP é na verdade um mapa ordenado, um hash map. Um mapa é um tipo que associa valores a chaves. Esse tipo de estrutura de dados ela é otimizada para diferentes usos, tá? O PHP ele permite que o array dele possa ser tratado de uma maneira mais tradicional como uma matriz ou uma lista, tá? Um array tradicional, mas também pode ser tratado como uma tabela de hash, um dicionário, coleção, uma estrutura de dados de pilha ou de fila e muitos outros, tá? Bem, os valores dos arrays também podem conter outros arrays, então a gente pode criar arrays multidimensionais no PHP, árvores e qualquer outra estrutura que envolva mais de uma dimensão. Além disso, o array do PHP ele permite que possa ser modificado de maneira a crescer dinamicamente, tá? E ser iterado, isso é, você varrer o array em diferentes direções. Bem, como é a sintaxe básica para se criar um array, tá? Que nada mais é do que uma coleção de informações no PHP. Eu tenho a sintaxe até o PHP 5.3, que era utilizando a palavra reservada array, tá? Muito semelhante à chamada de uma função, e cada elemento do meu array separado por vírgula, tá? Dentro do parêntese. A partir do PHP 5.4, eles trouxeram essa sintaxe simplificada, tá? Que lembra de algumas outras linguagens de programação, em que eu utilizo esses caracteres aqui, tá? Para delimitar o meu array, mas continuo utilizando a vírgula para separar um elemento do outro. Aqui embaixo eu tenho uma pseudo-representação desse mesmo array, os dois são idênticos, tá? Onde, no PHP, se eu não determinar o valor da chave, tá, do elemento, ele segue uma sequência começando com 0. Então está aqui, ó, elemento 0, Maria, tá? Uma string Maria, elemento 1, uma string João, elemento 2, um inteiro 2, e elemento 3, um float 3.5. Então observem que começa da posição 0. Apesar desse array ser de tamanho 4, ele começa de 0, então a última posição sempre será n-1. Beleza? Bem, como eu havia falado anteriormente, se o programador não definir manualmente as chaves do array, tá? O PHP vai seguir uma sequência começando com 0. Mas é possível, tá, definir quais serão as key, as chaves desse array, de cada elemento desse array. Então aqui, ó, eu criei um array onde eu dei uma chave chamada 1 com a string Maria, 2 com a string João, coloquei uma chave sendo uma string chamada valor, cujo valor é um inteiro 2, e também coloquei uma chave de valor nulo, tá? Cujo o valor do elemento é um float 3.5. Então observem que eu posso usar até string e até nulo para determinar os valores das minhas chaves. É claro que as chaves elas são únicas, tá? Então se você repetir, você vai simplesmente sobrepor a anterior. Então vamos ao código. Eu tenho aqui, ó, meu array é igual a. Então eu posso, se eu fizer assim, tá? A, B, C. Eu tenho um array de tamanho 3. Tá? Então, o que acontece? Se eu precisar acessar os valores deles, echo meu array posição, ou chave, já que eu não defini manualmente as chaves, o PHP fez a sequência 0, 1, 2. Então, se eu quiser acessar, por exemplo, a última posição, n-1. O tamanho do array é o quê? 3. 3 menos 1, 2. Tá? Vou rodar aqui. Tá lá, C.
tá? Bem, eu posso também criar aqui um outro array, meu array 2, tá? Onde dessa vez eu vou definir manualmente os valores das chaves, são os identificadores de cada elemento. Então vou colocar aqui A é igual a 1, B é igual a 2 e propositalmente eu vou fazer o seguinte, 3 é igual a C, tá? A chamada do meu array 2, tá? Ele tem lá chave A, chave B e chave 3. A última chave é a terceira, tá? Então tá aqui, ó. Vou comentar a chamada do anterior para não gerar nenhum conflito. Tá aqui, ó, C. Dessa vez ficou o nome da chave 3, porque eu quis definir, tá? Mas poderia ser qualquer coisa aqui, como casa, tá? Casa. E aqui eu posso muito bem, para pegar o valor da última posição, tá? Tá aqui, ó, casa. Porque dessa vez eu defini manualmente os valores de cada chave, tá? É claro que podemos dinamicamente acessar a primeira e a última, através de alguns recursos PHP. Mas, por exemplo, se eu quero acessar a segunda daquele meu array 2, está aqui, ó. É a chave, é o elemento cuja chave tem o valor B. Tá? Então, observem que sim, eu posso definir os valores das chaves também. Eu começo a criar um hash map. Então, está aqui, ó, uma pseudo, tá, representação desse novo array. Ó. Maria é uma string que está sendo, cuja chave de acesso é um inteiro 1. João, cuja chave é um inteiro de valor 2. Um inteiro 2, cuja chave é uma string chamada valor. E 3.5, um float, cuja chave é um valor de nulo. Tá? Então, eu vou lá e acesso cada um desses valores assim. Ó, 1, 2, valor e nulo. Se eu não definir, segue aquela ordem, 0 e 1. Beleza? Vamos lá. Bem, eu posso ter estruturas multidimensionais no PHP. Então, observem aqui. Eu tenho um array, tá? Cuja variável que está armazenando esse array se chama $shop. O array começa aqui e termina aqui. Tá? Ele tem quantos elementos? Vamos ver as vírgulas aqui, mais para fora. 1, 2, 3. Então ele é um array de tamanho 3 aqui, ó. Posição 0, posição 1, posição 2. Porque eu não delimitei, eu não defini manualmente os valores das chaves. Tá? Bem, dentro de cada um dessas posições do array, eu coloquei um novo array. Então, dentro do array da posição 0, eu coloquei um novo array de tamanho 3, cuja posição 0 desse subarray é uma string camisa. A posição 1 é 9.25, tá? Um float. Posição 2, 15. E fui seguindo essa mesma regra para cada um. Tá? Então vamos lá tentar acessar esse array aqui. Trazer ele para cá. Tá? Array shop. Vou comentar o anterior. Tá? Vamos lá. Se eu quiser acessar o valor, tá, do, entre aspas, produto short, eu vou acessar o array shop, que é um array multidimensional. O short está o quê? Posição 0, posição 1. Vai estar aqui na segunda posição. Só que se eu acessar ele assim, eu vou acessar um outro array. E como é que eu acesso o valor desse segundo array? Posso, novamente, tá, usar a sintaxe de acesso. E o valor, tá, nesse contexto desse domínio, está aqui na segunda posição sempre, que é o quê? 0, 1. Então está aqui. Ó. Se eu pedir para imprimir, tá, eu vou acessar lá o valor do produto, entre aspas, tá, 19.75. Beleza? Então a gente navegou num array e pegou o valor do array que estava dentro desse array. Tá? Bem,
podemos, com o recurso de definir as chaves, tá, para os valores, dar uma semântica melhor para esse nosso array multidimensional. Então, agora, observem. Temos um novo array shop, tá? Onde eu tenho um array maior que tem, vamos olhar as vírgulas mais por fora. 1, 2, aqui eu não preciso no último, tá? Não é obrigatório. Eu tenho o array shop é um array de tamanho 3. Está aqui a pseudo representação dele. Ó. Posição 0, posição 1, posição 2. Array de tamanho 3. Tá? Bem, dentro de cada elemento desse array eu tenho mais um array. Cada um está repetido aqui, ó, de 3 posições. Só que dessa vez eu defini manualmente os valores das chaves. Produto, preço, quantidade. Produto, preço, quantidade. Tá? Bem, caso eu queira acessar esses valores, vamos descer aqui. Vamos lá. Eu quero agora acessar a quantidade de tênis que tem, entre aspas, no estoque. Tá? Shop, posição. O tamanho dele é o quê? 3. 3 menos 1, 2. Tá? E a chave, quantidade. Tá? Então, com isso, eu acessaria, tá, a quantidade desse produto que tem no estoque, navegando por esse array, tá? Que poderia estar vindo de um banco de dados sem problema nenhum. Beleza? Bem, quando eu tenho uma coleção, o ideal é eu poder navegar por ela e interagir. Conforme eu havia falado nas aulas anteriores, o PHP permite que recursos como o for sejam utilizados para interagir um loop. Eu posso primeiro fazer uma iteração usando o for tradicional. Tá? Então eu tenho lá um array com 1, 2, 3, 4 strings, tá? Sem definição de chave. Então 0, 1, 2, 3. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma função chamada count, tá? Para pegar o tamanho desse array e vou usar ele como sendo a expressão que vai parar a minha repetição desse laço. Então vamos levar o código para lá. Tá? Vou abrir um novo aqui. Tenho lá. I é igual a 0. Enquanto I for menor que o total, ou melhor, do que o tamanho desse array, I vai receber ele mesmo mais 1. Então o que acontece? Eu dinamicamente, como esse array, tá? Ele não teve definição manual das chaves, está lá. Ó. Print array 0. Aí ele vai ver que 0 ainda é menor do que o total, que é 4. 1, 2, 3. E ele foi lá e iterou. 0, 1, 2, 3. Quando ele viu que I4 não é menor do que 4, tá? Ele saiu do for. Mas foi o suficiente para a gente conseguir imprimir cada um desses itens desse array. Esse array aqui, que não é um array multidimensional ainda. Tá? Então eu posso usar o for dessa maneira. Bem, tem uma maneira mais prática? Sim. Vamos ver agora. Eu posso usar, tá, uma versão especial do for, que é o for each, para cada. Tá? Então, como ele funciona? A gente troca esse cara aqui todo, aí faz for each para cada. Observe. Como posso colocar aqui qualquer coisa, tipo A. Isso é, para cada elemento nesse array, tá? Eu vou acessar o elemento diretamente, porque o for each ele vai me dar um ponteiro dinâmico em tempo de execução que vai estar apontando para cada um dos itens do array, sem eu me preocupar em saber qual o tamanho, nada disso. Então, posso chegar aqui, echo, tá? Só lá. Vou colocar aquela constante especial, end offline, tá? Aqui, ó, Brasil, Argentina, Bolívia, Venezuela. Precisei me preocupar com o tamanho do array? Não. Tá? O for each faz isso para a gente de graça. Bem, eu posso usar o for each, tá? Mesmo para arrays em que eu tive definição manual de chave. Sem problema nenhum. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a primeira posição é 10, valor Brasil, segunda 20, valor Argentina, 30 Bolívia, 99 Venezuela.
Se eu usar o for each, eu tenho a opção de usar essa sintaxe aqui, ó, para cada, e eu conseguir acessar também o valor da chave. Então eu uso essa sintaxe aqui, ó, igual, sinal de maior que, para dizer que eu quero acessar tanto a chave como o valor. O resultado, vou concatenar aqui com PHP, tá? End of line. A variável key vai sempre assumir a chave da iteração. A variável país, que eu dei o nome aqui, vai ser o valor daquele elemento. Então ficou aqui, ó. Eu coloquei um espaço, hífen espaço aqui nessa string, acessei, quebra de linha, tá? Quebra de linha de comando. Se você tiver no navegador, você vai precisar utilizar alguma coisa assim, tá? Então aqui eu acessei porque eu tenho esse recurso especial, onde utilizando esse caractere eu defino uma variável para retornar o valor da chave, uma variável para retornar o valor do elemento, tá? Em cada iteração. Beleza. Bem, eu também posso acessar arrays multidimensionais, de N jeitos. Então vamos lá, nesse nosso array aqui, ó, de pessoas. Tá? Vou abrir um novo aqui. Eu tenho aqui um array de tamanho 2, ó, vírgula, tem vírgula, então ele tem duas posições. Que dentro de cada um tem um novo array de tamanho 2 também. Então, se eu precisar acessar, por exemplo, se eu simplesmente pedir para imprimir pessoa, eu vou imprimir um novo array. Não é essa a ideia. Tá? Então, por exemplo, se eu tirasse isso aqui, tá? O que acontece? Eu vou ter um notice aqui, ó. Ele tentou fazer uma conversão de array para string. Por quê? Se eu estou iterando esse array de fora, que é o array maior, eu estou acessando esse elemento, que também é um array. Eu preciso pegar algum valor dentro desse sub-array. Eu vou, então, por exemplo, chamar a posição nome. Tá? Tá aqui, ó, posição nome. E aí, qual é o resultado? Eu tenho lá, ó, nome João, nome Maria. Por quê? Ele fez a iteração, independente do tamanho, não precisei me preocupar com isso. Tá? E a variável pessoa ficou representando os subelementos dentro desse array pessoas. Tá aqui, ó, pessoas é pessoa. E cada um deles tem aqui posição, valor, posição, valor. Então, acessei aqui, ó, posição, nome, nesse ponteiro que estava apontando em tempo de execução para esse cara primeiro e, num segundo momento, para esse cara. Então, essa é uma das maneiras que eu posso utilizar para acessar um array multidimensional. Beleza? Bem, eu posso ter, tá, uma situação um pouco mais complexa. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um array de turmas. Turmas e seus respectivos alunos. Vou abrir um novo aqui. Tá? Array de turmas. Quantas posições ele tem? Vamos ver as vírgulas mais para fora. Uma, tá? Ele não tem a segunda, então ele tem, é um array de tamanho 2. Se a gente quiser conferir, basta pedir para imprimir o tamanho dele. Ó, count turmas. Então ele vai mostrar o tamanho desse array turmas. Tá? Tá lá, 2. Bem, só que na primeira posição do array, eu tenho um outro array aqui. Ó. Um array que tem uma vírgula, tá? E tem um segundo valor. Então, se eu pedir para imprimir, por exemplo, o primeiro valor de turmas, vamos ver o tamanho dele. Também tem 2. Só que o segundo elemento dele, tá? O segundo elemento desse primeiro array, do array maior de turmas, tem um outro array. Então, eu tenho um array aqui com 1, 2, 3 dimensões. Então, se eu quiser acessar, removendo o count aqui, se eu quiser acessar o nome do primeiro aluno do curso de banco de dados. Tá? Turmas, posição 1, posição alunos. Então aqui, ó, primeiro eu acessei o segundo array, tá? Que é n-1. Então 2 menos 1, 1. Posição alunos, que é um outro array. E por sua vez tem um array aqui dentro dele. Então eu quero o primeiro nome, posição 0. Então tá aqui, ó, Pedro. Se eu quiser fazer uma iteração desse array, eu posso usar um for each dentro de um for each, sem problema nenhum. Vamos substituir aqui. Eu vou iterar o array de turmas.
e vou imprimir o nome da turma. E depois eu vou iterar o array de alunos e imprimir o nome de cada aluno. Então eu tenho um for dentro de um for, um laço dentro de um laço. Vou trocar aqui pelo PHP End of Line, que estamos no contexto de linha de comando, tá? Se você estiver usando HTML, você pode colocar o BR. Tá aqui. Nome PHP, alunos, João, Maria e Lucas. Nome BD, alunos, Pedro, Tiago e João. Beleza? Vamos lá. Bem, quando eu começo a trabalhar com estruturas mais complexas como array, começa a se tornar interessante algum recurso que me permita visualizar tudo que existe dentro daquele elemento, que pode estar vindo de um banco de dados. Tá? E não foi você, programador, que definiu aquilo manualmente. Tá? Então, no PHP, eu tenho, a priori, 3 ferramentas de debugar. Eu tenho printr, tá? Que é para imprimir um array. Eu tenho vardump, que não importa o valor que eu preciso debugar. E o var export. Qual a diferença de cada um deles? Bem, observem que eu tenho um array aqui, que é uma string vazia, um booleano false, um inteiro 42, e dentro do último elemento eu tenho um outro array de tamanho 1 com uma string 42. Se eu usar o printr, o vardump e o var export, cada um tem um resultado diferente. No printr, eu tenho uma representação do array, onde tudo que for equivalente a nada, isso é, falso, string vazia, ele não aparece o valor aqui, tá? Mas ele aparece nessa sintaxe aqui, ó, um array que tem a posição 0, 1, 2, 3, cuja posição 3 tem um outro array, o valor 42. Tá? E aqui ele não aparece uma definição se é string ou não. Se eu usar o vardump, eu tenho uma representação muito mais detalhada e complexa. Ele me mostra não só os valores, como ele me diz o tipo. Ó. Esse cara é uma string, esse cara é um booleano, esse cara é um inteiro. E dentro desse array tem outra string também. Se eu usar o var export, tá? Eu tenho algo semelhante ao printr, tá? Só que os valores que equivalem a nada, como tá? Que são semelhantes, mas não idênticos a nada, que é uma string vazia, um false, tá? Eles até aparecem aqui. Observe que a posição 3 não é que ela está vazia, porque ela tem um array dentro dela. Tá? Então, fica a seu critério, dependendo do seu propósito de debugar, isso é, de você conseguir enxergar o código e ter um nível de detalhe maior, qual dos 3 você pretende usar. Normalmente eu gosto mais de usar o vardump. Bem, o PHP tem um conjunto de funções que me permitem trabalhar com arrays. Tá? É um conjunto absurdo de funções. Trouxe aqui para o nosso curso as que eu considero as mais importantes. A primeira é uma função chamada sort, tá? Que tem também algumas outras variações. Vamos lá. Então eu tenho aqui um array com 3 strings, Chevette, BMW, Ferrari. Vamos levar ele lá para o nosso código. Então tem aqui, ó. Bem, se eu utilizar a função sort, tá? Em carros, o que acontece? E pedir para debugar, tá? Vardump, tá? O meu array depois de ter aplicado a função sort, observem que ele fez o seguinte, ele modificou o array. Ele agora está BMW, Chevette, Ferrari, mas o original era Chevette, BMW, Ferrari. Ele ordenou utilizando a regra de alfabeto, ordem alfabética do string. Tá? B, C e F. Eu também posso fazer o inverso, que é o R-sort, que é o reverse sort. Tá? Então, eu posso fazer uma ordem decrescente, aqui, ó, Ferrari, Chevette e BMW. Tá? Bem, para o caso de arrays associativos, onde o programador definiu manualmente a chave de cada elemento, podemos utilizar a função asort ou a função arsort para continuar
fazendo a ordenação pelo valor, tá? Então vamos lá. Temos esse array aqui, tá, com essas características propositais, onde os nomes dessa vez não serão mais os valores, mas sim as chaves, tá? Mateus, Marcos e Lucas. Bem, eu posso utilizar a função eSort, tá? Ou nesse caso aqui, que já está ordenado de forma crescente, usar a função ersort para ordenar pelos valores e não pelas chaves. Observem que os valores são, nesse contexto, os números, tá? Passar o array de pessoas. E aqui posso usar o vardamp para ver como ficou a carinha desse array modificado. Então, observem aqui que a ordenação foi seguindo os valores, tá? E os valores estão aqui, ó, 43, 37 e 35. Bem, eu poderia também, com esse mesmo array, fazer a ordenação explicitamente pelos valores contidos nas chaves, né? Que é o que vem à esquerda do sinal de maior, de igual e maior. Certo? Então, eu troco, por exemplo, posso chegar aqui e colocar, tá? Que sorte, tá? Ordenação pelo aqui. Então fica lá, ó, Lucas, Marcos e Mateus. Por quê? Dessa vez eu tornei explícito a ordenação não pelos valores, mas pelas chaves. Beleza? Eu tenho a possibilidade também, e é muito útil, transformar um array inteiro em texto. Tá? Como ele funciona? Ele tem dois parâmetros a priori. Um, eu digo qual o caractere delimitador, e depois eu passo o array que eu quero transformar em texto. Então vamos lá. Tenho aqui, tá? Um array uva, pera e abacate. Eu vou usar a função implode e vou dizer que o glue, a cola, tá? Entre eles é essa vírgula. Vou até colocar um espaço para ficar melhor. E quero converter esse array. O resultado, tá? É uma versão onde eu converti o array inteiro em texto, tá? Separados por vírgula e espaço, que foi o glue, o primeiro parâmetro do implode. Eu tenho também a possibilidade de fazer o inverso. Eu posso transformar uma string num array. Tá? Vamos lá. Eu tenho aqui uma string, tá? Uva, espaço, pera, espaço, abacate. Eu vou usar o explode. O explode eu vou dizer que o caractere delimitador de um elemento, o outro do texto que será usado para definir as posições do array será espaço. E a string está aqui. Então, ó, eu tenho lá, se eu pedir para debugar, aqui, ó, var dump, tá? Array, eu transformei o texto em um array de 3 posições. Beleza? Bem, vamos lá. Outra função bastante útil, tá, para ser utilizada em conjunto com o desvio condicional if é o inArray, onde eu posso testar se um determinado elemento existe igual dentro desse array. Então, por exemplo, eu tenho aqui um array frutas, uva, pera, abacaxi, laranja. Eu posso usar a função inArray para ver se existe uma string igualzinha a essa dentro de um desses elementos. Se eu encontrar, retorna true. Tá? Então, observem aqui que ó, ele foi testando. Ele foi testando. Ó. Uva em array, ele foi varrendo o array. Por acaso foi o primeiro, mas eu poderia ter colocado o último. Tá? Poderia ter colocado o último, sem problema nenhum. Então ele vai testar. Ele vai iterar o array e vai testar. Tem. Até o momento que ele vai encontrar e vai retornar true. Se eu mudar alguma coisa aqui, o retorno é false. E o if, nesse caso aqui, como não tem o else, não vai executar nenhuma instrução nesse bloco aqui. Tá? Eu tenho a possibilidade de também checar não pelo valor, mas pela chave. Tá? Então,
se eu tenho um novo array de frutas, tá? Aonde eu quero fazer a checagem não pelo valor, mas pela chave de cada elemento, eu posso usar a função arrayKeyExists, tá? Onde eu procuro para ver se esse valor aqui ele é igual a algum valor de alguma chave, de algum elemento desse array, tá? Então, uma maneira semelhante ao que a gente utilizou agora há pouco, tá? Em array, só que dessa vez para testar pelo valor da chave. Bem, uma outra função muito interessante para se trabalhar com array é o array map. Dessa vez, tá? Fazendo menção à aula anterior, eu utilizo no array map uma função como valor para uma função. Pode ser uma função declarada ou uma função anônima. Vamos lá. Então eu tenho aqui, tá? Um array com 3 elementos: PHP, array, funções. Eu tenho uma função aqui em PHP que, se receber uma string, ela concatena, colocando o prefixo, tá, da tralha, tá? Fazer como se fosse uma hashtag. Se eu usar o array map, eu tenho a possibilidade de o array map varrer esse array, ele passar como valor cada um dos elementos e chamar minha função toda vez. Que seria equivalente a fazer isso aqui, ó, a mesma coisa, tá? Só que observem se não é mais prático. Tem aqui array as, vou colocar aqui igual tá ali, ó, x, tá? E aí eu teria que fazer alguma coisa assim, ó. Novo array, eu preciso declarar aqui antes, novo array, tá? Ele vai receber, tá, o valor de x sendo aplicado à função hashtag, tá? Isso aqui que eu fiz é a mesma coisa que eu fiz aqui em uma linha só usando o array map, tá? Print R só para pegar o resultado, para a gente ver o resultado. Poderia ser novo array recebe array map. Então observem que é uma maneira muito mais prática, porque ele vai executar a minha função. Então eu estou passando um parâmetro, uma função para uma outra função. E ele vai executar isso para mim. Sem problema nenhum. Observem aqui. Tá? Bem, eu tenho a possibilidade também de... Vamos ver aqui o resultado. Olha lá, hash PHP, hash array, hash funções. De não precisar definir uma função nomeada, mas uma função anônima. Então, poderia chegar aqui, abrir function, tá? Posição x, e vai fazer o seguinte, vai retornar x, hash, posição x, tá? Não esquece do ponto e vírgula aqui dentro. Então, o resultado é o mesmo, tá? Fica a seu critério se você vai usar uma função, porque pode ser que ela tenha um reuso, ou se você não precisa, cria uma função anônima aqui, uma closure, para ser utilizado como parâmetro para essa outra função arraymap. Beleza? Vamos lá. Eu tenho a possibilidade também de filtrar os elementos do array por condição, usando a função arrayFilter. O que ela me permite? Que eu possa, tá, ter um conjunto, um subarray baseado em algum teste. Vamos lá. Então eu tenho aqui, vou abrir um novo, um array de alunos, tá? E é o seguinte, nome João, nota 8, nome Maria, 4.5. Eu quero criar um novo array só com os alunos que tiraram maior ou igual a 7. Eu vou usar o arrayFilter, dizendo que eu quero aplicar naquele array, e vou passar uma clause, uma função anônima, que é o seguinte, para cada elemento ele vai testar se a nota daquele aluno é maior ou igual a 7. Se o retorno dessa expressão for verdadeiro, aquele elemento vai entrar num novo array. O resultado está aqui, ó, João e Tiago, né? Porque Maria não
teve a nota maior ou igual a 7. Beleza? Bem, eu tenho também a possibilidade, tá, de converter variáveis, empacotar elas dentro de um array. Então eu tenho lá, eu tenho 1, 2, 3, 4 variáveis, nome, CPF, RG e filhos. Observem que a quarta também é um array. Eu tenho a possibilidade de usar a função compact, tá? E passar o nome das variáveis. Observem que aqui sem o dólar, tá? Eu estou referenciando elas em forma de string sem o dólar. E tá? Usar essa função para empacotar elas, isso é, compactar elas todas num grande array. O resultado está aqui, ó. Um array cuja posição é o nome da variável, tá lá, nome João, CPF 123, RG 888 e filhos, tá, que é o nome daquele array original, filhos, e é um sub-array, tá? Posição 0 Maria, posição 1 Tiago. Então tem a possibilidade de fazer isso. Uma outra possibilidade é o inverso. Eu tenho a possibilidade de transformar um array em variáveis, tá? Que é desconstruir ela, desempacotar um array. Então vamos lá. Eu tenho a possibilidade de pegar aqui um array de 3 posições e, de forma posicional, jogar cada um numa variável separada, que eu estou criando agora, usando a função list. Então tá aqui, ó, list, tá? A posição 0 vai assumir a variável produto, a posição 1 vai assumir a variável modelo, a posição 2 vai assumir a variável preço. Tá? Esse list ele tem que receber aqui um array para ele fazer essa desconstrução posicional. Então aqui, ó, igual a info. O resultado, aqui, ó, pude acessar agora não pelo array, mas por variáveis separadas. Beleza? Então tem a possibilidade com o compact de transformar variáveis em arrays e com list de array em variáveis. Bem, eu tenho a possibilidade também de utilizar uma função chamada arrayColumn, tá? Para pegar um dado, tá? Pela posição. Então eu tenho aqui um array pessoas. Tá? De novo aqui. Olha lá. ID, nome, idade, ID, nome, idade, cada um deles. Eu posso usar a função arrayColumn, tá? Para criar um novo array só com os valores cuja chave é nome. Então, observem aqui. Tá? É como se isso aqui fosse um grande tabelão e eu quisesse só pegar tudo que está na coluna nome. Tá? Quisesse separar só tudo que está na coluna nome. Então, eu posso usar a função arrayColumns, nomes, é igual arrayColumn, tá aqui, ó, column, tá? Vou dizer que eu quero acessar o array de pessoas, só que eu só quero tudo que está na posição nome. Tá? Array nomes, perdão. Echo vardamp $nomes. Tá aqui, ó. Eu só peguei tudo que está na coluna ou que tenha, no caso PHP, que tenha a chave nome. E criei um subarray lá, João, Maria e Lucas. Tá? Bem, eu tenho um jeito mais expressivo dessa função, onde eu digo o seguinte, eu até quero recuperar, tá? Só a coluna nome, mas eu quero recuperar a coluna nome e manter referência ao ID. Bem, então se eu utilizar aqui, por quê? Observem que aqui João ficou com 0, Maria com 1 e com 2. Mas João, a chave dele, ou melhor, eu defini um valor chamado ID aqui 1. Poderia colocar aqui 100, 200, 300. Tá? Se eu quiser que a chave desse novo array seja algum daqueles valores, eu poderia colocar ID, eu poderia colocar idade também, não tem problema. Tá? Então tá aqui, ó, 34 João, 22 Maria, 60 Lucas. Por quê? Eu estou dizendo que esse novo array
o valor das chaves dele serão removidos da coluna idade, por exemplo. Beleza? Vamos lá. Bem, eu tenho a possibilidade de tratar um array como se fosse uma pilha no PHP, tá? Bem, como funciona? Eu tenho um array lá, de tamanho 2, com duas strings, Maria e João. Vou utilizar a função arrayPush e colocar dois novos elementos. Vamos ver aqui a animação. Tem lá Maria e João, tá? No passo 1. E no passo 2, eu coloco lá Carlos e Lucas, tá? Então, qual é o esquema da pilha? Last in, first out, certo? O último a entrar é o primeiro a sair. Então, se eu utilizar a função arrayPop, o último a entrar é o primeiro a sair. O resultado, eu tenho um array aqui, Maria, João e Carlos, porque Lucas foi o último a entrar, foi o primeiro a sair. Também posso representar, se quiser, o array como se fosse uma fila. Então, tenho lá Maria e João. Coloquei na fila Carlos e Lucas. Se eu utilizar a função arrayShift, qual é a regra da fila? Primeiro a entrar é o primeiro a sair. First in, first out. Então vai lá e removo o elemento, isso é, eu puxo o elemento Maria e o array fica com João, Carlos e Lucas. Se eu usasse arrayShift de novo, seria o João e assim sucessivamente. Beleza? Na próxima aula, começaremos a abordar o paradigma da orientação a objeto com PHP e veremos quais são os recursos que a linguagem oferece para implementar esse paradigma. Um abraço, fiquem até a próxima.